Estamos avançando na nossa jornada do conhecimento da Bíblia. E o tema de hoje, salvação pela graça, é um tema interessante, porque vai nos mostrar que nada do que nós fazemos vai nos garantir a salvação. Que nós não somos salvos pelos nossos méritos, mas unicamente pela graça do Senhor. E nós vamos aprender sobre a salvação pela graça. O que é a graça? Por que somos salvos pela graça? E não pelas obras que nós praticamos. O estudo de hoje está tratando sobre esse tema e eu te convido a pegar a sua Bíblia, pegar a sua caneta, anotar os textos e depois, se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas sobre este assunto tão importante para a nossa salvação. Querido Deus, muito obrigada, porque aqui o Senhor está conosco, nos orientando sobre mais entendermos melhor a Tua palavra. Muito obrigada por este momento, que possamos continuar crescendo e aprendendo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A nossa primeira pergunta diz o seguinte: como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Gênesis capítulo 6, verso 8. Gênesis 6, verso 8 diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Este versículo está no contexto da descrição da corrupção do gênero humano aqui na terra. Quando Deus chamou Noé para avisar ele de que iria destruir o mundo com o dilúvio. Então, esse verso está dizendo que Noé achou graça diante do Senhor. Noé, o que significa esse Noé achou graça? Nos traz o entendimento de que Noé andava com Deus. Por isso, Noé era conhecido por Deus. E ele foi alcançado pela graça de Deus. O outro texto que nos esclarece esse assunto está em Gênesis capítulo 15 e o verso 6. Ele, Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu no Senhor, acreditou no Senhor. A salvação no Antigo Testamento, ela era unicamente pela graça. Mas ainda tem outros textos que nos confirmam. Salmo 6. Salmo 6, verso 4. Diz assim: volta-te, Senhor, e livra-me a minha alma. Salva-me por tua graça. Salva-me por tua graça. Um outro texto aqui está em Salmo 13, verso 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Em quem nós devemos confiar? Na graça. A salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. Deus apresentou o plano da salvação aos homens, à humanidade, desde que o pecado surgiu. No Antigo Testamento, a salvação era vislumbrada no derramamento de sangue de uma vítima inocente, substituta do pecador, simbolizando o sacrifício de Cristo. Então era morto um cordeiro, o pecador matava esse cordeiro e pela fé ele entendia que aquele sangue o purificava. Pela fé ele entendia que futuramente Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, derramaria o seu sangue para purificar do pecado. Cada sacrifício relembrava o pecador que ele não podia salvar-se por si mesmo, mas unicamente por meio da fé no sacrifício de Cristo. Isso nós chamamos graça. Isso a Bíblia diz que é graça. A salvação é um presente de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. A segunda pergunta: de acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Nós vimos que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, os textos nos confirmam que nós somos salvos pela graça, que eles foram salvos pela graça. E o Novo Testamento que nos diz? Atos capítulo 15, verso 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Olha só, Paulo falando que acreditava que era salvo pela graça, assim como
pela graça em Cristo, assim como os outros, aqueles antepassados do Velho Testamento também foram. Outro texto, Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e a fé é um presente de Deus, vem de Deus. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24 também ajuda no entendimento deste assunto. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tantos textos falando do mesmo assunto, e o assunto aqui é graça, é sobre a graça. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vamos construindo um conhecimento acerca do que é graça na Bíblia. 1 João 5, 1 João capítulo 5, versos 11, diz também o seguinte para nós, sobre o mesmo assunto. 1 João 5, verso 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. No Novo Testamento, nós aprendemos também que a salvação só pode ser pela graça. Assim como nós aprendemos que no Velho Testamento a salvação é pela graça, no Novo Testamento também a salvação continua sendo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A salvação no Novo Testamento é pela graça. O plano de salvação do Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento. Na Bíblia existe apenas um método de salvação, somente pela graça. No entanto, seremos julgados de acordo com a aceitação ou a rejeição dessa graça. Que Jesus fez para nos salvar? Hebreus 9, 22. Que Jesus fez para nos salvar? É a terceira pergunta. Vamos para a Bíblia. Hebreus 9, 22. Diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, se não houver sacrifício, se não existisse sacrifício, não haveria salvação, porque era necessário que houvesse derramamento de sangue. Jesus nos salva através da sua morte na cruz. A salvação foi concretizada na cruz do Calvário e permanece disponível a todo aquele que crê por meio da ministração de Jesus no santuário celestial. Jesus veio, nasceu, cresceu, fez o seu trabalho, morreu por nós, ressuscitou e Jesus foi para o céu. E a Bíblia nos diz que Jesus está no santuário celestial, à direita de Deus. E Jesus foi para o santuário continuar a obra de salvação. Jesus foi e enviou seu Espírito para convencer cada um de nós a sentir necessidade de salvação. O Espírito nos convence a irmos a Jesus e Jesus é quem nos salva. Vamos aprender aqui 6 passos que confirmam a salvação. Primeiro passo, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, nós vamos ler o seguinte, verso 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa história aqui foi do carcereiro, que quando Paulo teve um terremoto ali na prisão e Paulo foi solto, porque Deus soltou por conta desse terremoto. O carcereiro ficou com medo, porque achava que ia ser morto, mas ele viu ali o agir do poder de Deus, fazendo tudo aquilo para libertar o seu filho, e aí ele perguntou: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo prontamente respondeu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, o primeiro passo no processo da salvação é crermos em Jesus. Por quê? Não há salvação em nenhum outro nome,
a não ser em Cristo Jesus. Atos capítulo 4, verso 12. Diz que em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus. O segundo passo no processo da salvação está em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Nós vimos que é preciso, primeiramente, crermos. Crermos em quem? Em Jesus. Atos capítulo 3, verso 19, diz também o seguinte. 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Eu, crendo em Jesus, eu preciso me arrepender dos meus pecados e converter daquele modo de viver que não agrada a Deus. É como se nós estivéssemos descendo uma ladeira e no meio dessa ladeira nós percebermos que nós vamos cair no abismo e aí, daquele ponto, nós vamos fazer uma conversão, nós vamos voltar subindo para não cairmos em precipício. Então, nós precisamos converter, deixar os nossos maus caminhos. Após nós crermos em Jesus e nos arrependermos, precisamos nos converter a Deus. O terceiro passo está em 1 João 9. O primeiro passo é crer, o segundo é nos arrependermos, né? E o terceiro passo é 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele quem? Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro, nós precisamos acreditar em Jesus, precisamos nos arrepender e nos converter e precisamos depois confessar os nossos pecados a Jesus. É Ele quem perdoa os nossos pecados. Não é o ser humano a quem você tem que confessar os pecados da sua vida espiritual. Agora, se você trata alguém mal, ou se você ofende alguém, aí sim, você vai lá com a pessoa, pede perdão a essa pessoa por aquilo que você causou a ela. Mas sobre os nossos pecados, só Deus, só Jesus tem o poder de nos perdoar e nos purificar de todo pecado. O quarto passo no processo da salvação está no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, versos 16 e 17. Diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O quarto passo aqui é seguir os mandamentos de Deus em resposta à salvação que Deus nos oferece. Aceitamos Jesus e aí nós vamos, por amor ao que Ele fez na cruz por nós, em resposta ao amor derramado em nossa vida, nós vamos seguir um caminho de obediência aos seus mandamentos. O quinto passo, após nós crermos, arrependermos e convertermos, depois de confessar os nossos pecados, estamos seguindo a Jesus. Qual é o quinto passo? Marcos, capítulo 16, a Bíblia vai nos responder. Verso 16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Qual é o quinto passo? Ser batizado. E esse batismo aqui não é o batismo de jogar água na cabeça. Não. O batismo aqui é por imersão. É aquele batismo que Jesus deu como exemplo, mostrou como exemplo. É mergulharmos nas águas. Num significado, num simbolismo de estarmos enterrando a nossa vida do passado, de pecado, nas águas, e ali sendo sepultado aquela vida velha que nós vivíamos e levantarmos, ressurgirmos daquela água como uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, o quinto passo é ser batizado. E o sexto passo, Mateus 24, 13. Mateus 24, 13 nos fala. Mateus 24, 13 nos fala. Vigiai. 24, 13. Estava lendo 25. Diz assim: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Depois que nós somos batizados, nós temos uma caminhada a seguir. E essa caminhada requer de nós perseverança, porque serão muitas as lutas, as batalhas travadas, a guerra
do Espírito para que a gente volte a fazer e a se comportar da maneira antiga que vivíamos. E aí existe uma luta interior que nós precisamos em Deus perseverar para que sejamos vencedores. Então, o sexto passo é perseverar, é continuar praticando aquilo que aprendeu. E é a capacidade de continuar apesar dos obstáculos que nós encontramos. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisamos continuar a nossa caminhada. Então, nós vimos hoje que a salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se deu e se dá mediante a graça. A graça. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Cristo, é acreditar em Cristo. O segundo passo é arrepender-se e converter-se. O terceiro passo é a confissão dos pecados. O quarto passo é amar a Jesus e andar em obediência a Ele e aos seus mandamentos. O quinto passo é ser batizado por imersão, como Jesus foi batizado. O sexto passo é ser perseverante. E em que nós devemos perseverar? Perseverar na fé, na comunhão com Deus, perseverar no estudo da Bíblia, perseverar na oração, perseverar em ajuda ao próximo, perseverar nessa caminhada, embora os obstáculos vão surgir, mas nós precisamos perseverar até o fim. Enquanto o fim não chegar, nós precisamos caminhar em perseverança. A santificação diária é necessária para a renovação da mente e da espiritualidade. Então, nós precisamos, a cada dia, nesse processo todo de caminhada com Jesus, dependermos dele, fazermos uso das armas espirituais que Deus nos concede, que é o estudo da palavra, que é a oração, que é o testemunho. Falar do amor de Deus nos fortalece, nos ajuda a ajudar outras pessoas também a se decidirem por Jesus. O nosso compromisso. Aceitamos que a salvação só pode ser obtida pela graça de Deus? Você aceita que ser salvo somente pela graça e não pelos seus méritos, porque nós não podemos fazer nada para nos salvar? Você compreende que aceitar a Cristo é confessar e abandonar o pecado, seguir os mandamentos e ter a experiência do batismo e andar em perseverança? Você está disposto a dar esses passos na sua vida a partir de então? Nós estamos nos aprofundando nos conhecimentos da Bíblia. E esses conhecimentos, eles estão chegando até você para que você tenha a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador, de aceitar essa graça, esse presente do céu para a sua vida. Jesus quer te salvar. Ele está disposto a segurar na tua mão e te ajudar a ser perseverante até o fim. Que o Senhor nos ajude a continuar firmes com Ele e nele, até aquele grande dia, quando nós estaremos vendo Jesus voltando nas nuvens do céu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a luz do Senhor faça-se presente na tua vida e ilumine o teu caminho e ajude você a escolher o caminho que deve andar. Querido Deus, obrigada, porque nós aprendemos que a salvação não é pelos nossos méritos. Em nós não há bondade nenhuma, Senhor. A salvação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, se deu e se dá mediante a graça em Cristo Jesus, mediante a fé nele. Nos ajude, meu Deus, a nos apropriarmos deste presente do céu pela fé e aceitarmos Jesus e andarmos em obediência. Em nome de Cristo. Amém e amém. Até o nosso próximo estudo.